Amém? Paz do Senhor a todos os irmãos. Nós estamos aqui nesta manhã para estarmos assim falando daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E nós iremos iniciar o culto desta manhã online. E é um prazer estar com vocês nesta manhã juntamente conosco para estarmos louvando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. No capítulo de João 4, versículo 19 até o 23 diz o seguinte: 19 ao 23. Disse a mulher samaritana: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher samaritana: Crê-me, que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais assim que eu adoro. O que a palavra de Deus quer dizer nessa manhã? Que não importa onde você esteja nessa manhã, você está pronto para adorar o Senhor, não importa o local. E juntamente estaremos louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu estou no sangue de Jesus, sangue precioso lá naquela cruz. Toda minha culpa já confessei, o meu pecado e dor, todo o mal que fiz já foi esquecido. Hoje sou feliz, posso me aproximar Louvado seja
seus olhos motivos dessa manhã de estar louvando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Levantemos nossas mãos,
nome do Senhor. Nós queremos passar a oportunidade para o nosso irmão Vantley, que estará ministrando a lição número 16, que fala a respeito de Efésios. Ok? Então, Vantley está com a oportunidade. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Nós sabemos que estamos todos nós passando por um momento difícil, um momento de provação, mas o Senhor é conosco, é com cada um de nós. Logo, logo essa tormenta vai passar com certeza. Graças a Deus que a obra do Senhor não para, né? Como o pastor Nereu sempre nos ensina, a tecnologia ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Graças a Deus que nós temos pessoas inteligentes aqui, né? Que estão aqui. Eu estou aqui, mas tem gente atrás das câmeras aí, providenciando tudo, para que você possa estar aí no conforto da sua casa, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus juntamente com a gente. Nós pensamos durante a semana, eu, Gilson e o irmão Nancy, o que nós iríamos passar hoje, né, na escola bíblica. E aí chegamos à conclusão que seria interessante fazer um apanhado geral, um resumo geral da lição 16 de Efésios, que é a penúltima lição da revista. E assim, na próxima lição da EBD, a gente estaria encerrando essa revista. Então, se você tem a revista aí do aluno, deixa pronto aí na lição 16. A lição 16 fala sobre a carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos encerrar, trabalhar, alguns professores já trabalharam nela em algumas classes, mas nós vamos fazer assim um fechamento geral para todas as classes que acompanham essa revista. Antes disso, vamos orar, ore conosco aí, sua casa, feche seus olhos, vamos orar para o Pai do Céu. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus querido, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Pedimos que o Senhor nos abençoe a todos nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa. Pedimos ao Senhor que abençoe a tua igreja em todos os cantos, ó Pai Santo. Deus, em nome de Jesus, sabemos que estamos enfrentando, ó Deus querido, uma provação, mas nós sabemos que o Senhor é conosco. Nós temos um elo, uma ligação com o Senhor, Pai. E o Senhor nos guarda, nos livra e nos protege por causa da tua graça, por causa da tua bondade e da tua misericórdia. Guarda os teus filhos onde estiverem, guarda-os, ó Pai, no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Cobre-nos, ó Deus, e livra-nos de todo mal. Abençoa essa lição, abençoa os nossos corações. Toma-me nas tuas mãos para que o Senhor me use como um canal da tua graça, para falar aos teus filhos neste momento difícil. Em nome de Jesus, abençoa cada um. Te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a turma jovem já sabe que eu sempre gosto de... Ela ainda está me corrigindo aqui, passa por lá. Ao vivo é assim mesmo, gente. É na hora que não consegue fazer tudo. Foi demais? Ela está aqui, foi demais para lá, volta demais para cá. Vamos lá. Tira o banco, meu filho. Tirar o banco. Amém. A turma jovem já conhece, geralmente quando eu dou a lição, eu sempre gosto de deixar uma tarefazinha para casa. Eu nunca passo assim as lições sem deixar algum desafio para os meninos, para eles poderem estar praticando em casa, lendo, buscando sempre alguma coisa. E aqui não vai ser diferente. De tempo eu sei que ninguém pode reclamar. Você não vai para lugar nenhum, então vai ter tempo suficiente para fazer isso que eu vou pedir. Por conta do tempo aqui, que é um tempo mais curto, para a gente fechar a lição, toda essa parte inicial da revista, por exemplo, a visão panorâmica do livro da Carta aos Efésios, as informações básicas, está aí na sua revista, e o contexto sobre a cidade de
de Éfeso, eu queria que você pesquisasse em sua casa. Então, anota aí, eu vou falar rapidinho aqui, dá uma corridazinha aí, enquanto o Mateus providencia ali uma água para mim. Amém? Deus te abençoe. Você vai correr, pegar um pedacinho de papel, uma caneta para anotar qual vai ser a tarefa da semana aí, para você poder complementar o que a gente vai passar aqui hoje. A gente nunca consegue passar tudo, né? Então, cada um pode estar complementando em casa com os estudos, o estudo pessoal. A primeira coisa, você vai pesquisar a visão panorâmica da carta aos Efésios. O que você vai pesquisar? Você anota aí: local onde a carta foi escrita, o autor da carta, a data e o público-alvo. E onde é que eu vou pesquisar isso? Onde você vai pesquisar? Fácil. No Dr. Google você pode colocar lá local de escrita da carta aos Efésios, onde foi escrita a carta aos Efésios, quem foi o autor. Você pode pesquisar isso tudo no Google, você encontra fácil. Segundo, você vai pesquisar sobre a cidade de Éfeso, quais eram as características da cidade, como é que ela era, qual era o contexto em que a igreja do Senhor estava dentro da cidade de Éfeso, o que tinha nela. Outra pesquisa que você vai poder fazer é que na cidade de Éfeso havia o culto à deusa Diana. Então dá uma pesquisada também nesse contexto para a gente poder compreender melhor, né, um pouco sobre essa carta. Pesquise aí, a terceira pesquisa que você vai fazer é sobre isso, justamente sobre isso. É o culto à deusa Diana dos Efésios. Amém? Aqui na revista, o autor da lição, nessa revista, ele fez uma divisão muito inteligente, muito sábia, que bate com a carta aos Efésios, que é o seguinte: ele dividiu em 3 partes. São essas 3 partes que eu vou procurar resumir para a gente fazer esse fechamento. A primeira parte, a carta ela vai falar da nossa posição espiritual a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Qual é a sua posição a partir desse momento? O que você se tornou? O que você adquiriu? Estou pedindo aqui para você ir mais devagar. Mais devagar. Mari está dizendo devagar, moço. Vamos mais devagar. Vou desacelerar, vou tirar da quinta. A segunda parte da lição, ela vai tratar sobre a nossa maneira de andar. A partir de agora que você entregou sua vida a Jesus, como você deve andar na nossa vida social, aqui na igreja também, no nosso dia a dia, né, no nosso lar. Ele trata desse assunto também. E por fim, a lição foi dividida em um terceiro e último ponto que fala sobre as nossas armas. Quais são as armas que Deus nos deu para podermos enfrentar as dificuldades, né, da vida cristã. Então, capítulos de 1 a 3, o apóstolo Paulo, ele discorre de forma bem abundante, ele fala muito mesmo. Efésios é uma carta tremenda, o apóstolo Paulo traz uma teologia bem abundante mesmo, bem rica, sobre a nossa aliança com Deus, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Jesus fez por nós, tudo aquilo que nós adquirimos em relação a bênçãos, as dádivas, os privilégios, os benefícios da graça de Deus para nós. Então você vai pegar do capítulo 1 até o capítulo 3, ler com bastante atenção, que você vai perceber que não foi pouca coisa não. A salvação trouxe para nós muita riqueza. Nara França está dizendo, no final, pode repetir a tarefa, já que peguei no final? Repetir a tarefa. Primeira tarefa, pesquisar uma visão panorâmica. Você vai pesquisar o local onde a carta foi escrita, o autor, a data e o público-alvo. Essa é a primeira pesquisa. Local, autor,
data e público-alvo. A segunda pesquisa, você vai pesquisar sobre a cidade de Éfeso, lá nos tempos do apóstolo Paulo. Tudo isso aí tem no Google. Pesquisar sobre a cidade de Éfeso nos tempos do apóstolo Paulo. E a terceira pesquisa, pesquisar sobre o culto à deusa Diana. Havia um culto que se realizava na cidade de Éfeso, a deusa Diana. É interessante conhecer um pouco sobre esse contexto também, para a gente entender algumas coisas que tem aí na carta. Amém? Deu para pegar aí? Então, voltando aqui. Nos capítulos de 1 a 3, a gente vai poder perceber, enxergar um pouco tudo aquilo que você se tornou, tudo aquilo que nós nos tornamos ao nos entrelaçarmos em Jesus. Porém, fica uma ressalva muito importante. Quando você estiver lendo esses capítulos, perceba que em todo momento o apóstolo Paulo está dizendo, ele deixa claro, ele faz questão de enfatizar isso. Tudo aquilo que nós alcançamos, tudo aquilo que Deus nos deu, ele está lá dizendo. Mas isso é em Cristo. Somente por causa de Cristo. Foi só por causa dele. É ele. É através dele. Jesus é a condição essencial para receber esses privilégios, essas dádivas que os irmãos vão ler aí nos capítulos de 1 a 3. É lógico que não dá aqui para a gente falar tudo, versículo por versículo, desses 3 capítulos. Então eu pontuei alguns pontos aqui para a gente trabalhar. Algumas coisas mais importantes, não mais importantes, mas alguns pontos que ressaltaram aos meus olhos quando eu estava lendo a carta aos Efésios. No capítulo 1 ao 3 você vai encontrar aí. Primeira coisa, sorte de bênção espiritual em Cristo. Pega a sua Bíblia aí e nós vamos ler o versículo 3. Tempinho é para você achar a carta aos Efésios. Depois de Gálatas, você vai achar aí a carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 1, versículo 3, olha o que ele está dizendo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu estava em casa quando eu estava lendo e estudando isso aqui, eu fiquei pensando toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele está sempre enfatizando isso, vocês vão perceber isso. Aí eu fiquei pensando assim, quantas vezes a gente perde tempo aqui com picuinhas entre um irmão e outro, por tantas bobagens dessa vida, quando Deus está dizendo que Ele está revelando através do apóstolo Paulo que nós recebemos através de Cristo Jesus, por conta dos méritos de Cristo Jesus, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora a gente pode parar para pensar, quantas devem ser essas bênçãos? A gente canta às vezes que, a gente até tem um hino que a gente canta que aqui a gente só recebe gotas das bênçãos, daquilo que ainda nós vamos conhecer, que a Bíblia diz que nem chegou ao coração do homem tudo aquilo que Deus tem pronto. Mas a gente às vezes perde tanto tempo brigando entre nós aqui, às vezes por picuinhas, perdendo tempo atrás de coisas tão fúteis, as quais Jesus revelou. Ele disse claramente que a traça e a ferrugem tudo consome, tudo vai ficar aqui. É interessante que nem o próprio corpo a gente vai levar para outra vida, que volta tudo para o pó. Quando Deus está nos revelando nas regiões celestes, nós recebemos por conta de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto que eu quis ressaltar aqui. Pense nessas bênçãos espirituais, não é? Busque de Deus, Senhor, quais são essas bênçãos espirituais? O apóstolo Paulo ele fez questão também de frisar isso, que são bênçãos espirituais. Muitas vezes a gente dá mais valor a bênçãos materiais, do que as espirituais. Ele faz questão de frisar. São bênçãos espirituais. Oremos a Deus por isso, buscando a Deus por isso. Senhor, revela-me mais dessas bênçãos espirituais.
né, para que eu possa buscá-las. Elas foram conquistadas por um alto preço na cruz. Então, eu quero buscar do Senhor mais bênçãos espirituais na minha vida. Amém? Segundo ponto, fala, é que nós somos escolhidos em Jesus para sermos santos. Versículo 4, dá uma olhadinha aqui. Acompanhe comigo aí. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. É interessante isso aqui, algumas pessoas fazem um pouco de confusão com essa questão, por conta de algumas teologias referentes à predestinação. Tudo bem, alguns irmãos de algumas denominações, por exemplo, denominações da linha mais presbiteriana, eles creem na soberania absoluta de Deus. Alguns chegam ao extremo de crer que Deus realmente fez uns para o céu e outros para o inferno, né? Nada contra quem crê assim. Cada um tem o direito de crer no que quer. Eu, por outro lado, interpreto essa questão de uma outra forma. O que eu vejo nesse versículo é algo muito, para mim, muito claro, confesso aos irmãos, e vejo assim. Observe que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. A escolha não foi individual. Deus não fez um unidrume dele. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Mas Deus, eu vou para o inferno. Não, meu filho, simplesmente, infelizmente você não teve sorte. Você não unidrume dele, você caiu para o inferno. Pensa bem, irmãos, que Deus seria esse? Criar seres para o céu e outros para o inferno sem direito de escolha alguma. Pensa nisso. Mas veja bem, o que eu vejo dessa questão desse versículo? Deus escolhe as pessoas em Cristo Jesus. Ou seja, cada pessoa, no momento em que ela ouve o Evangelho e por fé, pela fé, ela decide aceitar Jesus, lá, antes da fundação do mundo, antes de tudo, Deus já havia decidido em seu coração que qualquer pessoa, independentemente que escolhesse a Cristo Jesus, seria eleito dele. É mais ou menos o seguinte, existe até uma ilustração sobre isso que é mais ou menos assim. Não precisa, lá ela está pedindo aqui para ver se eu faço a ilustração, mas não precisa não, a ilustração aqui é simples de entender. É mais ou menos assim, essa ilustração. Imagine um navio que ele está parado no porto. Esse navio é Jesus. Deus escolheu aquele navio, escolheu aquele plano, através de Cristo, para por meio daquele navio salvar pessoas de uma destruição que vai vir na cidade. Quem são as pessoas que serão salvas naquele navio? Deus decidiu que toda e qualquer pessoa que quiser livremente entrar no navio, o navio está destinado para a salvação. Essa é uma ilustração que eu compreendo dessa questão de Deus ter nos escolhido em Cristo. Quando a gente lê Efésios, a gente percebe que Paulo está sempre dizendo isso, ele está sempre enfatizando tudo aquilo que a gente recebe é em Cristo, por causa de Cristo. É através dele. A escolha não é individual. Deus não saiu individualmente escolhendo quem ia para o céu e quem ia para o inferno. Ele escolhe toda e qualquer pessoa que pela fé escolheu Jesus. Ele elege Jesus, o propósito está em Jesus, e ele deixa livre para que qualquer pessoa, independente, Deus não faz acepção de pessoas, que escolha Cristo, entra nesse barco da salvação. No caso aí, você poderia diferenciar para a gente a predestinação por presciência, que eu entendo que seria isso que você está exemplificando, né? Que é por presciência de Deus. E a predestinação por soberania, para que as pessoas pudessem entender a diferença entre uma e outra. Isso, eu penso na predestinação, não a predestinação da pessoa. Deus não predestinou um para o céu e outro para o inferno. Eu penso na predestinação do plano de salvação. Toda e qualquer pessoa que entra nesse
Porque aquele navio só tem um rumo. Deus planejou aquele navio para um rumo só, salvação. Então qualquer pessoa que embarca nele, que entra naquele navio, quando o navio zarpar, vai para a salvação. Então essa predestinação não é das pessoas, mas do plano de salvação em si. O navio está projetado para lá, para a salvação. Olha só o versículo 4 novamente. Assim como nos escolheu nele quem? Jesus, antes da fundação do mundo. Se fosse uma escolha, como alguns pensam, eu penso assim, um unidade mesmo, de Deus lá na eternidade, o apóstolo estaria dizendo que ele foi escolhido em Cristo. E se a gente continuar lendo, nós vamos ver, cada versículo desse ele está sempre enfatizando, é em Cristo, por meio de Cristo, por meio de Jesus, é nele, tudo depende dele. Certo? Tem alguns outros versículos mais à frente que os irmãos podem ler com mais calma em casa. Essa carta de Efésios precisa ser lida com bastante calma, bastante paciência. No ponto 3, versículos de 6 a 8, no qual em Jesus temos a redenção, a remissão dos pecados abundantemente. Dá uma olhadinha, vamos ler os versículos de 6 a 8. Leia na sua Bíblia, acompanha comigo. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, esse amado aqui é Jesus, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. É interessante duas coisas aqui nesse versículo. Ele fala da riqueza da graça de Deus. Às vezes a gente encontra pessoas que não têm uma certa compreensão ainda, ou por ser ainda novo na fé, ou por qualquer outro motivo, do tamanho da graça de Deus. O apóstolo Paulo aqui está falando da riqueza da sua graça. Aqui não é R$2.000 não, gente. Não é 2 contos de réis não, a riqueza da graça de Deus. É algo incalculável. Então às vezes a gente encontra pessoas crentes que são salvas em Cristo Jesus, duvidando às vezes da sua própria salvação, porque cometeu um erro, cometeu um pecado, ou porque está passando por algum momento de fraqueza. A graça de Deus é muito maior do que nossos pecados. A graça de Deus, ela é muito mais rica do que nossos pecados. E no momento em que você escolheu a Jesus, você adentrou nessa graça, você é participante dessa graça. Então, se o inimigo está te acusando de alguma coisa, vá para esses textos, porque está falando aqui que Deus derramou de forma abundante sobre nós essa remissão de pecados. Deus não remiu só 1 ou 2 pecadinhos, não. É abundante. O sangue de Jesus lavou completamente. Não chega nem a ser um banho de chuveiro, não. Mergulhou a gente no sangue de Jesus e lavou os nossos pecados, nos redimiu. O apóstolo Paulo fala em remissão completa dos nossos pecados. Não é pela metade, é uma riqueza de graça muito infinita, incalculável mesmo. E tudo isso são benefícios, são dádivas, são bênçãos que a gente adquire por méritos de Jesus. O apóstolo Paulo deixa isso claro, no momento que a gente aceita Jesus. Então, às vezes, a gente perde tanto tempo preocupado com as coisas dessa vida, quando a gente já tem uma riqueza incalculável, que é através dessa graça, dessa remissão, dessa redenção, por meio de Cristo Jesus. Outro ponto aqui, no versículo 13, diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. O versículo 13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha a condição, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Esse versículo 13 aqui até enfatiza um pouco o que eu havia falado antes, a questão da predestinação. Se é como pensam a predestinação
predestinação, porque o apóstolo Paulo enfatiza que somente depois de ter ouvido e crido é que foram selados, né? Se há uma predestinação em que a pessoa, independentemente da sua vontade, Deus já selecionou aquela pessoa para o céu, qual a necessidade de ter que crer? E ter que ouvir e crer? Se independentemente da vontade daquela pessoa, ela vai ter que ir para o céu. O apóstolo Paulo deixa nesse versículo aqui essa condição, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, a condição de crer, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A gente recebeu, no momento em que cremos em Cristo Jesus, um selo não só de autenticidade, mas também de propriedade. Hoje é difícil a gente pensar um pouco nisso, porque quase ninguém nem usa mais carta hoje, né? É e-mail, é WhatsApp, é tudo isso. A gente nem... Agora, até mesmo os selos que a gente usava antigamente não retrata muito isso aqui. Porque o selo, aquele selo postal que vinha nas cartas, ele é só para comprovar que houve ali a prestação de um serviço postal, somente isso, que aquele serviço foi pago. Para entender um pouco mais desses selos aqui, a gente tem que voltar um bom tempo lá no passado. Esse selo ele era usado muito pelos reis, por autoridades da época. Eles tinham um negócio chamado sinete, né? Um sinetezinho feito de, às vezes, de ouro, de prata, algum material bem precioso, muito rígido. E naquele sinete era gravado, né, o símbolo de autenticidade daquele rei ou daquela autoridade. Então, quando ele queria mandar alguma carta, algum documento oficial, ele fechava, lacrava, derramava cera naquele lacre e batia o sinete. Quem recebesse ia reconhecer o sinete. Não, isso aqui é uma carta realmente autêntica, né, com o sinete daquele rei. Então, quando Paulo está dizendo que nós somos selados, é que no momento em que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nosso interior, e isso é um selo de autenticidade da salvação e do resgate dessa pessoa no dia da ressurreição. É um selo, significa que você é autêntico, você não é um crente do Paraguai, certo? Você é um crente autêntico, selado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem o selo da promessa. Amém? Nos versículos de 15 a 23, né, finalizando assim mais ou menos o capítulo 1, o apóstolo Paulo ele começa uma intercessão pelos Efésios. Para quê? Para que eles conheçam mais a Deus e entendam tudo que receberam de Deus. Quando eu estava lendo esses versículos, eu fiquei pensando assim: por que o apóstolo Paulo intercedeu tanto assim? Ele diz, por isso também, no versículo 15, por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo intercede pelos Efésios para que eles conheçam essa graça, para que eles conheçam até onde a graça nos alcançou. Para quê? Para que a gente não jogue fora isso, para que a gente não minimize ou perca essa graça por qualquer bobagem dessa vida, né? Para que a gente não seja como um menino, que você tem aqui um pedaço de ouro e um caramelo. Se você pede para a criança escolher, ela vai escolher o caramelo e deixa a pedra de ouro para lá. O apóstolo Paulo intercedia constantemente para que isso não acontecesse com os Efésios, para que eles enxergassem o quanto eles alcançaram em Cristo, o quanto foi lhes dado, o tamanho dessa graça. E é importante que a gente faça isso. Vá para a Bíblia, leia com toda calma e paciência nesse primeiro capítulo, toda a carta de Efésios. São só 6 capítulos, dá muito tempo, né? Não é quarentena? Quarentena é 40 dias, né? Então, com 6 capítulos, dá para você ler tranquilo aí. Bem, a segunda parte da revista, eu vou passar aqui para a revista, porque o autor ele fez aqui de forma bem
bem clara essa segunda parte. Essa segunda parte ela vai falar da nossa maneira, da nossa forma de andar. Só finalizando aqui a primeira parte, a nossa posição, a revista também ele diz aqui o seguinte, ó. Nessa primeira parte ele fala, dos versículos de 3 a 5 ele resume: somos escolhidos pelo Pai, versículo 7, somos redimidos pelo Filho, e versículo 13, somos selados pelo Espírito Santo. Então pense bem, a Trindade Santa participou da sua salvação. Você é completo, né? Pai, Filho e Espírito Santo participaram da sua salvação. A graça não é pouca coisa, não desperdice isso com bobagens. Não deixe que Satanás te iluda ou iluda qualquer um da gente com coisas dessa vida. O Pai te escolheu, o Filho te comprou na cruz e o Espírito Santo selou isso. Esse selo vai servir para você não só hoje, serve para você não só hoje, mas também no dia da redenção, no dia em que o Senhor vier resgatar a igreja. Quem tiver o selo vai, quem não tiver, fica. Então pensa nisso aí. Escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo de Deus. Segunda parte da revista fala sobre a nossa maneira de andar. Eu estava pensando sobre isso e me veio à mente um versículo que está lá em Lucas 12:48, que diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Se você ler o capítulo 1, 2 e 3 com bastante atenção, você vai ficar assim de boca aberta o quanto Deus nos amou. O mínimo que você tem que pensar quando chegar no final do capítulo 3 é: eu não mereço tudo isso. E é verdade, você não merece, eu não mereço, o mérito é de Cristo. Você chegou à conclusão certa, você não merece, eu não mereço. É muito para a gente, para pecadores como nós. Agora, você recebeu porque Deus é bom, por causa da graça dele. Mas na mesma proporção que Deus nos abençoou, nós também temos uma responsabilidade. E é essa a segunda parte da revista. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. A segunda parte da revista ela vem falar, o apóstolo Paulo ele começa a avançar seu ensino estabelecendo os novos padrões nos quais a igreja deve andar. O padrão do mundo, quando estávamos no mundo. O padrão da igreja, agora na igreja. Muda-se a maneira de pensar, é preciso mudar a forma de pensar, a forma de viver, a forma de ser. É preciso mudar de dentro para fora, tudo precisa mudar. Falar, pensar, agir, tudo muda, por conta de toda essa graça. E é interessante uma coisa, há uma passagem no Novo Testamento, eu não me recordo onde, em que o apóstolo Paulo trata da seguinte questão: alguns cristãos do primeiro século começaram a entender a coisa de forma errada, e parece que hoje tem gente que também entende assim. Eles entendiam que, já que é tamanha graça, né, já que a salvação é tão grande, o amor de Deus é tão grande, né, de forma que Deus não vai permitir que eu vá para o inferno, então eu vou fazer o que eu quiser, já que eu estou eleito mesmo. A hipergraça que chamam hoje, né? Eu estou eleito, eu vou fazer o que eu quiser e acabou, ponto final. Aí o apóstolo vai: ops, pode parar aí. É o contrário. O pensamento é o contrário. Quem realmente foi atingido por essa graça, quem verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus, é grato a Deus. Ele pensa o contrário. Ele pensa assim, em vez de pensar assim, ele tem que pensar: porque eu recebi isso de Deus, eu não tenho direito de pecar. Eu não posso viver assim mais. A forma do velho homem. Eu preciso viver como um novo homem. Né? Por conta da gratidão a Deus. Então, se uma pessoa pensa assim, ela não está sendo grata a Deus. Ela não está reconhecendo tudo que recebeu de Deus. Amém? Amém? Tem dois aqui. Amém!
Brincadeira, gente. Bom, o autor da revista ele pontuou algumas coisas aqui para a gente fechar essa segunda parte. Ele diz o seguinte: primeira coisa referente à nossa maneira de andar tem a ver com a unidade, né? Ele apela, o apóstolo Paulo ele apela aqui sobre a nossa unidade no corpo. Ele começa dizendo rogo-vos, né? Todo mundo está dizendo amém aqui na live. Oi? Todo mundo está dizendo amém aqui na live. Amém. Ele fala da questão da unidade do corpo, para a gente tomar muito cuidado com a unidade do corpo. Agora que nós somos alcançados por essa graça, nós estamos dentro da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, o qual ele comprou com um precioso preço na cruz, esse corpo, e Deus te escolheu em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo, e você agora faz parte desse corpo. Você precisa cuidar desse corpo. Eu preciso cuidar desse corpo, você precisa cuidar desse corpo. Eu preciso cuidar primeiro com a minha própria vida, certo? Porque quando eu peco, eu estou ferindo o corpo, e você precisa cuidar do seu irmão em Cristo. Aí o apóstolo Paulo está rogando por isso. E aí ele começa a pontuar algumas coisas, ele começa a mostrar algumas coisas, provavelmente, talvez, fossem alguns problemas dentro da igreja de Éfeso, alguns questionamentos ao apóstolo Paulo, então ele vem respondendo na carta. Quais eram os problemas? Ele pontua, primeiro, questão da humildade. Já viram como em um grupo, quando tem uma pessoa que não é humilde, ela desentoa do grupo? Né? Muita gente começa a se afastar daquela pessoa e isso fere a unidade. Se é um grupo de pregadores, se é um grupo de louvoristas, de qualquer coisa dentro da igreja, se tem aquela pessoa que não tem humildade, que tudo tem que ser o dela, tudo tem que ser a ideia dela, tem que ser da forma dela, do jeito dela, o dela é o melhor, tal, essa coisa toda, não tem humildade. O que é que vai acontecer com o tempo? As pessoas vão começar o quê? Se afastar. Não tem. As pessoas começam a se afastar. Começa a haver uma desunião. Começa a haver desavenças. E aí vai ferindo o corpo. Por quê? Por causa de falta de humildade. Né? Por outro lado, a pessoa humilde, se a ideia dela for aceita hoje, amém. Se não for, amém também. Tudo ela dá graça a Deus. Se hoje é ela que vai pregar, amém. Se não for, amém também. Se é ela que está na direção do louvor hoje para ministrar, amém. Se não for, glória a Deus também. Vai estar lá embaixo intercedendo por quem está na frente. Humildade. Saber que eu não sou melhor nem pior que ninguém. Você não é melhor nem pior que ninguém. Todos nós unidos é que formamos o mundo. Amém? Amém. O primeiro ponto que ele trata é da humildade. Segundo ponto, mansidão. Já viu o quanto é importante a mansidão para a gente se tratar um ao outro? Se de repente o Mateus me pega em alguma falha e ele vier conversar comigo com mansidão, Mateus, obrigado, meu irmão. Obrigado, vou buscar Deus, vou orar, me perdoa, eu errei e tal. Mas se ele chega, não, rapaz, você errou aqui, eu vou levar lá para o pastor. Falta de mansidão. Isso traz desavenças, iras, contendas. Tem aquele, não sei se chega a ser um ditado, mas as pessoas dizem muito isso. Às vezes não é o que a gente tem que dizer para uma pessoa, mas como dizer. Se você chega com um espírito de mansidão para tratar qualquer problema, quer seja um problema individual entre você e uma pessoa, ou um problema coletivo, se você trata a situação com mansidão, as coisas se resolvem de outra forma. Não, mas fulano é muito nervoso. Vá com mansidão e você vai ver como é que as coisas se resolvem. Então, pensa nessa questão. Mansidão, para não haver divisões no corpo de Cristo. Terceiro ponto, longanimidade. Daqui é uma coisa que muitas pessoas não compreendem, mas a própria palavra já diz. Longanimidade é a pessoa que tem um ânimo longo. Mateus, leva a tua mão. Quem, Mateus?
Isaac tem uma pergunta, ele botou lá no grupo do Ministério de Louvor. Van Clay, alguns confundem o ato da graça de Deus como se fosse de graça. Será por isso que não valorizam de fato o plano da salvação em Cristo? Provavelmente. Esse de graça é a hipergraça que a gente ouve falar hoje, né? Que esse termo é meio errado assim, mas é o que o povo fala, né? Eu também não concordo muito. É de graça que Que é aquela coisa para ser o precedente para pecar. Ah, mas eu tô na graça. E aí todo mundo pode pecar. Falou aí, porque na verdade é um entendimento errado. A pessoa se valoriza. A pessoa pensa que foi de graça, não é que não foi de graça. Só abrindo parênteses do primeiro ponto, né? Não é que foi de graça, não foi nada de graça, custou caríssimo. Custou caríssimo. Custou a vida de Jesus. Todo o sangue dele derramado na cruz e tudo que ele passou por nós. A questão é, quem pagou? A pergunta é essa, né? Foi de graça ou não foi de graça? Quem pagou? Jesus. Alguém pagou. Não foi eu, não foi você, não foi você que foi para a cruz, não foi eu, mas alguém pagou. Aí olha o tamanho da graça. O que outro pagou, o que o justo pagou. Foi pela graça e não de graça. Não de graça. O que o justo Jesus pagou, Deus atribuiu a nós. Aí tem gente que usa isso para dizer assim, alguém vai dizer, ah, meu irmão, você está errado, a gente precisa rever isso. A pessoa diz, ah, mas eu estou no tempo da graça, é o Novo Testamento. Aí elimina o Velho Testamento como se não estivesse na Bíblia, né? Não tem nada a ver, né? Totalmente por fora. O novo nascimento, o Espírito Santo de Deus, ele gera em nós gratidão. Gratidão e amor a Deus. Quem está cheio de gratidão a Deus por tudo que ele fez, não tem condição de pensar assim. Pensa ao contrário. Pensa em santificação. Não sei se deu para esclarecer, Isaac, mas na verdade, acho que não foi nenhuma pergunta. Ele fez uma contribuição muito boa. Valeu, Isaac. Longanimidade, estava falando aqui. O que é longanimidade? É aquela pessoa que não se ira facilmente, né? Não tem aquelas pessoas que qualquer coisa se irrita, qualquer coisa estoura, explode, qualquer probleminha, qualquer coisa que acontece, explode, estoura. Falta de longanimidade. Pessoa que tem longanimidade, um ânimo longo, ele é tardio e irado. Tardio e irado. Vem aqueles problemas, briga com não sei quem, tal, ele calma, vamos ter paciência, vamos cuidar desse negócio aqui devagar, tal. A pessoa vem para cima dele e fala um monte de coisa com ele, calma, ele é longânimo, ele tem paciência, ele aguarda as coisas, ele sabe esperar com paciência e tratar a situação com paciência. Isso é essencial para a convivência no corpo. Já pensou todo mundo na igreja sem longanimidade? Pensa aí, gente. Como é que é assim? Uma tribulação. Não ia ter nem igreja, porque um ia chegar e falar assim, essa parede aqui tem que pintar de azul. Aí lá ia chegar, não, azul não, quero ver. Ah, por que ver? Só a sua cueca é boa? Você é o bonzão. Aí tu quer do azul, né? Aí chega Matheus, não vai ser nem verde nem azul, vou pintar isso de preto, e ponto final. E ponto final. E quem quiser agora vai reclamar com o pastor. Então, longanimidade, gente, vamos buscar essas coisas, são coisas seríssimas, importantes para o convívio no corpo. Ele fala depois da convivência pacífica uns com os outros, que tem a ver com mansidão, longanimidade, humildade. E por fim ele deixa como base aqui o amor, né? O amor que o Espírito Santo gera em nós, uns para com os outros, né? Não só para com Deus, mas uns para com os outros. O amor é essencial. A Bíblia chega a dizer que é o vínculo da perfeição, é o vínculo perfeito, a ligação perfeita é o amor. Todas essas outras coisas, se a gente não tem o amor, não tem como conseguir, porque é necessário haver amor em nossos corações para vivermos uns com os outros. A unidade é mantida pelo esforço de cada um. Não adianta a gente ficar pensando que a igreja vai ter unidade só porque o pastor busca a unidade, só porque o pastor é humilde, só porque o pastor tem
tem mansidão, tem longanimidade, não. No versículo 3, o apóstolo Paulo, ele convoca a todos, igualmente, todos, individualmente, cada pessoa precisa praticar essas coisas, afinal de contas, é um corpo. Você é importante, você colabora ricamente com essa condição da unidade do corpo. Não é só o pastor, não são só os líderes, somos todos nós. A convocação aqui é para todos nós, cada pessoa, cada um. Se você der uma olhada aí, ó, no versículo 3 do capítulo 4, ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos. Não é? A forma como está escrita está chamando individualmente cada um. Esforcem-se, cada um, diligentemente, com todo cuidado, se esforça para preservar, não é, esse vínculo, a unidade do Espírito de Deus. A unidade da igreja surge da unidade de Deus. Deus dá o exemplo. Pai, Filho e Espírito Santo realizaram a maior obra que a humanidade já viu, a obra de salvação. Nunca houve desavença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesmo sendo eles pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, mas pessoas distintas. Cada um deles tem vontade, mas a vontade de cada um deles nunca entra em desacordo. Não há falta de humildade entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um realizou sua tarefa dentro da sua dispensação do plano de salvação. E nunca houve desavença. Nunca um reclamou. Ah, mas por que Jesus vai ficar com a maior obra? Ah, mas por que não tem negócio de maior obra? O Pai, o Filho e o Espírito Santo demonstraram uma unidade perfeita em amor. E aí o apóstolo Paulo chama para isso também. Há somente um corpo, porque há só um Espírito. Há uma só esperança, porque há somente uma fé, um só batismo, porque há um só Senhor Jesus Cristo. Há uma só família, porque há um só Deus e Pai. Finalizando aqui essa segunda posição, ainda dentro do capítulo 4, dá uma lida aí na sua casa, porque o apóstolo, a revista ela ainda traz mais algumas questões aqui, mas não dá tempo para colocar cada uma delas. Mas ele diz aqui, ó, algumas outras coisas que não pode haver no corpo para que haja unidade. Não contem mentiras, falem sempre a verdade. Mentira estraga qualquer unidade. Não se deixem levar pela raiva, nem guardem rancor, prejudica o corpo. Não furtem, mas trabalhem e contribuam. Lembrando que esse furtar aqui, não fica pensando que é só igual os camaradas fizeram dias atrás aqui nos bancos de Vitória, tocaram terror aqui não. Você está pensando que furto é só isso? Não é não. Né? Tem diversas formas de furtar, de roubar, certo? Às vezes tem pessoas que passam a perna de um colega de trabalho e roubam a oportunidade de alguém. Isso também é roubo. Está sendo desonesto, trapaceiro, passou a perna lá, falou mal do colega de trabalho para o patrão para ficar com a oportunidade dele, que seria dele. Isso também é roubo, né? E muitas outras formas que você pode pensar, muitas outras formas, inúmeras formas de se roubar de alguém alguma coisa. Quando se fala em roubar aqui, a gente não pode pensar só em coisas materiais. Pode se roubar muitas outras coisas que não são materiais. Não usem a boca para o mal, mas para o bem. Não sejam maldosos ou amargos, mas bondosos e amorosos. Não falem bobagens e baixarias, mas lembrem-se sempre de agradecer ao Senhor. O apóstolo ainda apresenta uma série de deveres sobre relacionamento. No final do capítulo 5, primeiro versículo do capítulo 5 até o final do capítulo 5, mais ou menos, o apóstolo Paulo ele trata de outras questões que também são muito importantes. Ele já sai um pouco do contexto de igreja e entra no contexto social. A convivência conjugal,
né, marido e esposa. Né, ele fala, aconselha as esposas e aconselha os maridos, e aqui é interessantíssimo esses versículos aqui, quando ele fala da questão da submissão, uma coisa que muita gente não entende. E aí, para que os cristãos de Efésio pudessem compreender que tipo de submissão ele está falando, ele dá o exemplo de Cristo e a igreja. Né? Só para aguçar aí a curiosidade dos irmãos e incentivar os irmãos que estão ouvindo a gente, você dá uma lida aí nesses capítulos, no capítulo 5, onde fala da questão da esposa, marido e Cristo e a igreja. Pense bem o seguinte com relação à submissão. Você é a igreja de Jesus, não é? Você faz parte da igreja de Cristo. É ruim para você, é de alguma forma doloroso ou ruim para você ser submisso a Cristo? Ou é prazeroso, bom e agradável? Porque Cristo sempre te trata com amor. O apóstolo Paulo, ele usou o exemplo da submissão da igreja com Cristo e o tratamento de Cristo para a igreja para falar o esposo e a esposa. É como se ele quisesse dizer assim: olha, nunca será ruim para uma esposa ser submissa ao marido que a ama, que verdadeiramente a ama. Porque o marido que ama a sua esposa vai fazer dessa submissão algo prazeroso e agradável. Então não será para essa esposa uma submissão ruim, um fardo, um peso. Não vai ser mais ou menos como em países muçulmanos, que as esposas são tratadas de forma terrível. Então pensa nisso aí. Mas não sei. Eu acho que se torna assim, uma coisa natural. Porque da maneira que o seu marido lhe trata em casa, se trata bem, se trata com amor, você faz isso inconscientemente, você faz com prazer. Com o mesmo amor que ele dá para você, você faz aquilo naturalmente. É uma coisa que não torna um fardo pesado. Gente, essa é a Nancy, viu? Diretora da escola dominical, dando a contribuição dela. Muito bem. Amém, graças a Deus. E assim, essa palavra submissão também ela foi muito mal entendida, né? Muito mal interpretada. Mas essa interpretação errada da submissão, ela vem do movimento feminista, né? Que aí contradiz com a Bíblia e aí tem destruído muitos lares, né? É bom ver o feminismo de uma maneira mais profunda, não só como uma busca de direitos que na verdade não é. Eu acredito não, tenho quase certeza mesmo que eu acho que quando eles leram esse texto, as feministas leram esse texto aqui de Efésios, pegaram só o versículo ali que fala da submissão, mulheres sendo submissas ao vosso marido, pronto. E aí sai interpretando baseado no versículo só. Mas quando você estiver em sua casa, com calma, pegue e leia todo o texto, né? Vê todo o contexto, o que vem antes e o que vem depois desse versículo. E perceba que Paulo está atrelando, ele está dando sempre como exemplo essa submissão, o tratamento de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. Ele deixa aquele padrão: olha, marido, esposa, o relacionamento de vocês vai ser assim, com essa questão de submissão, mas o modelo é esse aqui: é Cristo e a igreja e Cristo. Aí é só imaginar e pensar como é que Cristo trata a igreja e como a igreja, né, se relaciona com Jesus. Tem uma frase na internet muito interessante, assim: se você quer a mulher de Provérbios 31, seja o homem de Efésios 5. Isso. Né? Cada um diz o que um tem que ser. Então o tratamento com amor, né, vai gerar uma submissão Naturalmente. Né, Gilson aqui, viu, gente? Diretor da escola dominical, presente também. Para finalizar, gente, aqui a última parte, né, a revista extraiu aqui da carta aos Efésios, a última parte, é que para podermos ter toda essa maneira de andar íntegra em nossas vidas, que não é fácil, né, eu quero ressaltar aqui que o inimigo ele vai se levantar contra você e contra a igreja, para que a gente não alcance isso, né, para que a gente não viva assim. Ele vai querer destruir isso aqui, esses conselhos, ele vai todo o tempo tentar nos frustrar com relação a isso. Que a gente compreenda o tamanho dessa graça que nós vimos na primeira parte, o quanto
usar, né, que está à nossa disposição, que Jesus também conquistou para nós, para a gente poder enfrentar tudo isso. E aí essas armas a gente encontra aqui, eu vou ler aqui com os irmãos, pega aí sua Bíblia, pega aí em Efésios capítulo Ô, Van Clay, 6. tem uma participação de Sandy aqui. Ela está dizendo o seguinte: a submissão é relativa e depende da relação do marido também ser imagem de Cristo. Ou é independente desse fator? O que acontece quando o homem não reflete essa imagem? Desobriga a mulher da submissão? Interessante. Não, porque tem aquele velho ditado, que um erro não justifica o outro. A questão toda aí é o seguinte: vai ser muito mais difícil, infelizmente, para essa mulher. Quando ela encontra um marido, tá aí puxa um gancho aqui, tem pano para manga, puxa um gancho para muita coisa. Para coisas que a gente sempre bate na tecla. Por exemplo, busque muito a Deus antes de escolher o seu marido. Não se case por qualquer coisa, por qualquer motivo. Tenha cuidado com esse tipo de coisa. Principalmente se você é crente. Não vá só porque ela é bonitinha ou ele é bonitinho. Né? Há de se haver um bom tempo de oração, de convicção, de busca a Deus para essas coisas, porque é complicado. Esse tipo de coisa é complicado. Porque veja bem, se eu disser aqui que não, então se o marido não tem imagem de Cristo, o camarada lá não é, você está desobrigado. Não, peraí. Então quer dizer que um erro justifica o outro? Não é assim. Mas se, por exemplo, esse marido, eu estou entendendo o que Sandy está querendo dizer aqui, eu também tenho esse mesmo pensamento, essa mesma pergunta. Se, por exemplo, é um marido que agride a mulher, ele não está sendo a imagem de Cristo, então como a mulher deveria agir em uma situação como essa? Bom, aí é um conselho complicado, porque eu não posso dar um conselho desse aqui. Conselho não, eu também não sou nem de dar conselho. Eu não posso falar um negócio desse aqui, porque alguém pode tomar isso de forma generalizada. Em cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Vai ser estudado. Aí é onde entra aquela questão. Está acontecendo alguma coisa entre o casal? É um casal crente em Jesus? Busca o pastor da igreja e vamos conversar aqui a situação. Porque aí é onde entra a questão do conselho pastoral. Para tratar aquele assunto, para cuidar. Porque nem sempre é também assim, meu marido me trata assim, vamos acabar com esse negócio aqui. Eu não quero ser submisso, vamos acabar com esse casamento. Cada caso é um caso. Então, esse tipo de coisa não se pode aconselhar assim, faz isso de forma generalizada. Mas um caso de agressão física é grave, Caso de né? agressão é caso, Caso de polícia. agressão é caso de denúncia. É denúncia, é crime. Conforme as nossas leis, é crime, né? Agora eu não vou dizer aqui, faça isso ou faça aquilo. Não, Aí é complicado. Cada caso é um caso, precisa se ver com calma, com cuidado. porque- Respondido, Sandy. Não sei se está respondido, não. Perguntei aqui para ela se pronunciar. Encerrar? Só vou ler o texto e a gente encerra a lição. Me pediram para deixar aqui para a próxima semana. O que vocês acham? Vai continuar semana que vem. Vamos chamar os comerciais. Gente, vamos encerrar por aqui. E aí deixa aí para você ler em casa os versículos de 14 a 20 do capítulo 6 de Efésios. Lê esses versículos em casa. E aí semana que vem, se Deus permitir, quem for trabalhar a última lição, Você, querida. quem Você for mesmo. trabalhar a última lição, dá uma repassada nessa última parte da lição de hoje. Mas lê em casa. Eu desafio você a ler a carta dos Efésios todinha. Sandy disse que 6 sim, capítulos. que está respondido. Amém, amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Se Deus permitir, até a próxima. Vai ficando em casa. Neide disse que através da sabedoria da mulher tudo vai mudando. Amém. Laís disse, já estudo tão envolvente, muito bom. Fica pra semana que vem, Laísa. Semana que vem, queridos. Glória a Deus. Amém. Isso. Paz e graça aos irmãos, nós queremos agradecer ao nosso irmão Clay, nosso professor da Escola Dominical, e também nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles ouvintes que estão nos acompanhando através do Facebook.
que bondosamente parou para ouvir, e eu espero que vocês não tenham gostado, mas que tenham entendido aquilo que Van Clay falou, né? Tenham gostado desse objetivo e aprender o que nós levamos para as nossas vidas no dia a dia. Eu espero que você tenha entendido a mensagem dessa manhã. Essa não vai ser a primeira nem a última live que a gente vai estar trabalhando na Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana nós estaremos juntos de novo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nessa mesma localidade, nessa mesma sala. Vocês viram que a sala foi diferente, é justamente uma sala onde tem um quadro, tem uma esponja, tem um pincel, para que aquele professor que quiser usar o quadro possa estar usando. Enquanto lá na igreja, no tempo da igreja, não ficaria assim uma coisa muito bacana com relação à Escola Bíblica Dominical. Por isso nós escolhemos essa classe para nós estarmos ministrando nessa manhã. Amém. E eu gostaria de agradecer também aos nossos irmãos colaboradores, a irmã Laiana, A mídia. né? A irmã Laiana e nosso irmão Mateus, que nos deu esse suporte técnico para que nós pudéssemos estar apresentando essa live da Escola Bíblica Dominical desse dia, dessa primeira nossa experiência online. Nós gostaríamos de agradecer a todos. Lembrando que a partir das 19h30 nós estaremos ao vivo através do Facebook, ministrando a palavra do Senhor, cantando hinos de louvores e gratidão a Deus. Que a paz do Senhor esteja convosco. Permaneçam em casa. Saímos unicamente para fazer essa escola bíblica, para que o Senhor possa estar abençoando, te abençoando a cada dia. Deus te abençoe. Amém.